Essa quarta-feira vem na sequência de trígonos da Lua, dia muito bom para as iniciativas em qualquer assunto. Bom, gente, hoje, dia 28 de janeiro, tem a Lua transitando no signo de Gêmeos, signo do ar. Gêmeos, geralmente, ele cria um pouco mais de oscilação e instabilidade, mas como vem numa sequência de trígonos, que são os melhores aspectos, hoje a gente tem facilidade em levar os assuntos. É claro que com esse perfil do ar, que nós vamos ver muitos aspectos da Lua, que já está em ar, né, nos trígonos com os planetas em aquário, tem uma influência um pouco mais mental, um pouco mais voltada para a questão da eloquência, conhecimento, ideias, essas questões. Não é um perfil exatamente muito técnico ou muito prático, que incentiva muito produtividade prática. Ele é bem produtivo no processo intelectual. A Lua vem em Gêmeos, então ela já chegou na madrugada, meia-noite 5 ao trígono com Marte. Agora de manhã está exatamente chegando ao trígono ao Sol, 8h06 da manhã, que é bem interessante para as questões de popularidade. Os luminares, eles têm essa indicação da popularidade. É bom para se expor, por exemplo, pode ser numa apresentação, numa reunião, numa postagem ou numa conversa propriamente. Isso é bem interessante. E como o Sol ele tem uma indicação de sucesso e a natureza do aspecto é fácil, ajuda a atingir assim, objetivos que sejam claramente definidos. Hoje o dia nesse processo mental também ajuda um pouco no incentivo mais da abstração mental. Não é muito aquela configuração de inspiração e sensibilidade criativa ou espiritual, por exemplo, mas no processo da mente a criatividade tem uma facilidade nessa quarta-feira. E principalmente nesse período que vai das 8h06 até as 17h, porque é quando a Lua vai aumentando a influência desse aspecto fácil com Mercúrio. Tanto incentiva a fala, como incentiva esse processo mental. Hoje o dia é bom para aprender, ele não é muito bom para atividades de muita complexidade em estudos, muitos detalhes, por exemplo. A fluência do ar ela é mais ampla, ela é mais de quadro geral, mais generalista. Então hoje o dia é interessante nesse sentido. Se você tiver, por exemplo, numa época no pensamento para iniciar algum projeto, hoje é aquele dia onde você vai pegando várias ideias, né? Tendo ideias maiores para depois você ir fechando o campo. Então hoje o dia tem mais esse favorecimento mais amplo. É bom para atividades da tecnologia, atividades científicas, por exemplo, atividades de estudos mais amplos, para falar, por exemplo, nessa questão da interação e troca fica bem legal, então também é bom. Por exemplo, né? Às vezes a gente fica com um pouquinho de dificuldade de entender. Mas imagina que você tenha que lidar com alguma atividade no blog, construir um site, uma loja virtual, ou pesquisar modelos, ou pesquisar tecnologias. É isso, né? Pesquisar cursos, por exemplo. Vai um pouco para esse sentido. E Mercúrio e Lua são astros bem cotidianos. Então, hoje o dia favorece muito esses assuntos menores da nossa vida diária, que tem essa afluência mais intelectual, mais mental, tecnológica, por exemplo, é um dia bem interessante. Se você estiver pensando em adquirir equipamentos, por exemplo, tecnológicos, smartphone, celular, computador, outras coisas também, né? Pensando nesse favorecimento tecnológico. E para verbalização ele é interessante, né? Ele tem um potencial mais de criticidade, o Mercúrio está em Aquário, e ele, assim, criticidade que eu digo, ele eleva o potencial de fazer crítica, né? Não é muito, assim, analítico, mas, por exemplo, opinar, né? É um dia bom para opinar hoje, né? E aí, gente, depois desse momento, a gente tem o trígono entre Lua e Vênus. Vênus não fica forte ali em Aquário, mas é um aspecto muito bom. E no ar, que tem total favorecimento para interação, troca, assim, né? Ele é bem voltado para esse contexto mais amplo da interação social. Diversão, entretenimento, mas pode ser interessante também para as atividades do campo mais artístico, principalmente nesse perfil mais de ideias, né? Então, se você estiver lidando com uma atividade de embelezamento, melhorando o layout de apresentação de alguma coisa, pode ser realmente muito legal. Então, aqui é o último trígono da Lua em Gêmeos, nessa sequência aqui com os planetas em Aquário. Depois das 17h32, nós vamos nos encaminhando para uma conjunção Mercúrio com Vênus, que será perfeita amanhã, no começo da manhã, 7h17 da quinta-feira, mas vai acontecer ao mesmo tempo que a Lua já estará aumentando a influência da quadratura Saturno,
que a gente tem que levar em consideração que a Lua em Gêmeos quadratura Saturno em Peixes. É um nível de confusão elevadíssimo. Dispersão, confusão, assim, tem uma configuração meio perdida. O humor é meio atrapalhado, né? E é oscilante também, como para atividades que dependem de concentração também não é muito bom. Essas questões de equívocos, erros, mal entendidos, confusões ficam muito elevadas, né? E essa fluência, né, então, que a gente vai ter no período da manhã, principalmente, com o Mercúrio chegando ao mesmo grau de Vênus e Lua aumentando a quadratura a Saturno, requer um pouquinho de atenção, porque geralmente esse perfil de Mercúrio com Vênus é bem descontraído, e eu até acredito que a gente vai pegar mesmo no começo de manhã assim, tem uma configuração mais divertida, animada, é muito para esse campo mesmo, né? Mas eu já não recomendaria dar um passo muito grande em iniciativas, alguma coisa de alto risco, porque a Lua estará se aproximando da quadratura a Saturno e o movimento lunar ele é extremamente importante no contexto eletivo, então já não fica tão legal, então atenção. Mas amanhã eu volto, a gente conversa mais sobre a quinta, dia 29. Aproveitem a quarta, que hoje dá para aproveitar bastante. Então, uma ótima quarta para vocês, até amanhã.